Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Tominaga, aqui, analista CNPI da Quanta Research. Seguinte, vamos lá. Eu recebo muitas perguntas a respeito da possibilidade ou não de usar análise técnica para fazer análise de ativos que não ações ou futuros, por exemplo, né? E nesse caso específico, o caso é fundos imobiliários, tá? Então o que a gente vê na tela aqui é o IFIX, que é o índice que é composto por fundos imobiliários, das principais cotas dos fundos imobiliários negociados na bolsa, né, com negociação no mercado, tá? As formações gráficas que a gente percebe no ativo, né, são exatamente as mesmas que a gente acompanha no mercado de ações, por exemplo. Por quê? Porque todos os ativos que têm livre negociação, né, ou seja, não tem preço regulado, não tem preço regulamentado pelo governo, por exemplo, e tem liquidez suficiente, né, para se movimentar. Neste caso, é um índice, né, que é composto por ativos líquidos com livre negociação. Portanto, a análise técnica, sim, funciona também. Tá? Bom, eu fiz uma análise que é o seguinte: primeiro de tudo, site da bolsa. Aqui eu peguei a composição do IFIX, né? Porque não só o IFIX ele é composto por 111 ativos diferentes, tá? Cotas de fundos imobiliários. Ou seja, é bem diluído, né? Não tem muita concentração neste índice. Então, eu vim aqui, baixei a carteira, né? Aqui pelo próprio site a gente consegue fazer um download. E eu selecionei aqui os que têm maior participação. Eu ordenei pela participação e os dois fundos que têm maior participação, e a gente também vai fazer a análise deles, é o Canip 11 e o KNCR 11, tá? Respectivamente com 6,7% e 4,9% de participação. Ou seja, somando tudo aqui dá uns 11%, um pouquinho mais de 11% de participação no IFIX. Tá? E como a análise técnica funciona no índice, eu fiz também nos ativos para mostrar que a metodologia de análise técnica sempre a mesma, funciona em qualquer ativo, tá? De livre negociação. Portanto, o que a gente vê aqui no gráfico da esquerda, na metade esquerda do gráfico do IFIX, é um gráfico de 2 semanas. Tá? Esse indicador aqui que você vê plotado na tela em vermelho é um indicador desenvolvido por mim, chama FIB360. Ele é derivado de razões Fibonacci. Né? Então, existem razões Fibonacci no algoritmo de cálculo desses pontos de projeção, e é possível notar que ele identifica diversos pontos onde o ativo forma pivôs, né? Ou seja, pontos de inflexão. Tá? Então, uma vez que a gente consegue projetar, né, esses pontos, e o próprio mercado mostra, nesse caso não é um ativo, não é um índice, mas o próprio índice mostra que está usando essas mesmas proporções identificadas nessa estrutura prévia. Para formar preço no futuro, a gente pode sim confiar que futuros pontos de inflexão tendem a ser formados nessas regiões de preço. Tá? Então, o topo mais alto do ativo aqui na região de R6, né, que eu chamo de R6, resistência número 6, 3160. Eventualmente, se rompido, próximo alvo para o índice é lá no 3,644. Tá? Lembrando que esse é um gráfico de longo prazo, né? Cada candlestick desse, cada barrinha, tem um período de 2 semanas. Tá? Dando zoom na parte mais recente do gráfico, a gente percebe uma forte valorização aqui desde a semana do dia 27 de março, né? Aproximadamente 9,73% de valorização, tá? O mercado ele é composto por fractais, né? Então, pecinhas de menor escala de tempo, estruturas de menor escala de tempo, elas formam as estruturas de maior escala de tempo. Então, qual foi o exercício aqui que eu fiz? Eu agora fiz análise do gráfico diário. Então, cada barrinha dessa aqui, ou candlesticks, né? Tanto faz, as informações que constam numa barra ou num candlestick são as mesmas, né? O HLC, que é máxima, mínima, abertura e fechamento do período, tá? E a gente tem aqui uma análise de mais curto prazo, né? Gráfico diário. Então, a mesma dinâmica, tá? Por conta das propriedades fractais dos mercados, né? Quando eu digo mercados, eu me refiro ao índice também, ao IFIX. A dinâmica é a mesma, né? Então, em diversas ocasiões, o ativo usa essas zonas de confluência para formar preço, para formar zonas de inflexão, tá? Então, como a gente está aqui olhando uma perspectiva mais curta de tempo do gráfico diário, então, eventualmente, se rompida a região do 3.014, né, que é a região de R5,
próximo target 3.103, próximo target 3.278, tá? Então é importante sempre a gente olhar, analisar vários tempos gráficos ao mesmo tempo dos ativos, e aí depende muito do horizonte de tempo no qual você investe, né? Qual é o tempo certo gráfico para olhar? Não existe uma resposta certa e errada, não existe, na verdade, certo e errado. Existe o tempo gráfico que melhor atende a sua necessidade como investidor, tá? É uma coisa individual. Não existe melhor nem pior, existe o que te atende, tá? Análise muito parecida eu fiz com o Canip 11, né? O Canip 11 é um fundo da Kinea que tem é o fundo que mais tem participação, maior peso no IFIX, tá? Então a gente percebe que tendência de alta, né? A gente observa claramente isso. O ativo vem se valorizando ao longo do tempo e a dinâmica é a mesma, né? Utilizando uma estrutura do passado, aqui eu estou usando um preço mínimo de junho de 2018, um preço máximo de junho de 2019 e um terceiro preço de agosto de 2009 para fazer essas projeções aqui, ó, que o mercado forma pontos de inflexão, ó, tá? Máximas, mínimas, são zonas de suporte e resistência, onde compradores e vendedores, onde a força de compradores e vendedores tende a se equilibrar, tá? O desequilíbrio entre compradores e vendedores acontece quando o preço se movimenta rápido, né? Como, por exemplo, nessa parte aqui do gráfico, ou nessa, ó, tá? Então, à medida em que existe desequilíbrio entre compradores e vendedores, o preço se movimenta rápido, tá? Quando existe equilíbrio, é quando se formam zonas de consolidação, pequenas consolidações aqui, ó. Isso são pontos de equilíbrio entre compradores e vendedores. Certo? A dinâmica mesmo, tá? Olhando para esse fundo em específico, a gente nota, né? Agora fazendo análise técnica usando outras ferramentas, outros indicadores, né? Os indicadores, eles mostram tendência de alta, confirmando aqui a movimentação de preço. Então, não existe divergência entre indicador e preço, tá? Ambos os indicadores aqui com perfil de alta. O ativo está numa região de resistência onde existe um topo anterior, né, de negociação, na região dos 92,30, tá? Eventualmente, se rompida a região dos 92,30, a gente já tem o próximo target lá em cima no 99,27, 98,30 com 99,30, arredondando os preços, tá? E aí, eventualmente, se rompida também, próximo alvo lá no 100, 110,47 com 109, 109,50 com 110,50 arredondando, tá? É uma zona de preços composta por dois preços aqui. Então, 110 é o preço mais alto e o menos R$1,03, 109,44. 109,50 com 110,50 arredondando. Então, eventualmente, rompendo essa zona, próxima região, a gente já tem a próxima zona de parada, tá? Lembrando que a dinâmica é sempre a seguinte: o que era resistência acaba servindo como suporte. Resistência são barreiras que existem acima do preço. Então, quando a barreira está acima do preço, se chama resistência. Quando está abaixo do preço, se chama suporte. O que era resistência virou suporte. O que era resistência virou suporte, tá? E o que é resistência atualmente, eventualmente, se rompido, representa suporte no futuro, tá? E a próxima resistência lá no 99,27. Essa dinâmica que eu expliquei de movimentação de preço, ela é sempre igual para todos os ativos, em qualquer tempo gráfico, tá? A gente especificamente está olhando um gráfico de uma semana, né? Mas isso funciona, inclusive, para um gráfico de 1 minuto, tá? Então, a dinâmica é sempre igual, isso por conta da propriedade fractal dos mercados, tá? Próximo ativo, KNCR11, tem 4,9% de participação no IFIX, dinâmica mesma, tendência de alta, mas aqui eu vou fazer uma ressalva, tá? Dinâmica sempre a mesma. Pontos de inflexão formados no FIB 360, máxima histórica do papel projetada com uma proporção identificada de 2015, 21 de setembro de 2015, com dezembro de 2016 e janeiro de 2017, tá? Este grid o mercado está usando, esse grid de preços, o mercado está usando até hoje para formar preços, tá? Ó, como a gente pode notar. Diferentemente do Canip 11, o KNCR 11 ele mostra sinais de esgotamento. Os indicadores mostram divergência e o ativo está numa zona de resistência.
Aí não interpretem como uma recomendação, mas isso é sim uma questão educacional. Aqui a gente tem sinal de esgotamento da tendência. Sinais não, a gente tem indícios de esgotamento da tendência e essa região de resistência serve para eventualmente ser uma região de realização de lucros, tá? Portanto, espero que tenham gostado do vídeo e percebido aí o valor da análise técnica para analisar qualquer ativo com livre negociação e suficiente liquidez e volatilidade. Valeu? Obrigado pela atenção.